Olá, como vai? Tudo bem? Está animado, animada, feliz? Como é que está essa expectativa para a vida? O que você espera do amanhã? Não vai me dizer que você está desanimado, que você está pensando em desistir. Que é isso? Nós não somos daqueles que desistem, nós somos daqueles que desbravam, que vão adiante, que seguem, que às vezes tem aquele dia assim, que a gente está assim meio para baixo, dizendo, eu estou cansado, mas estar cansado não significa vou desistir. E estar cansado significa estou lutando, vou lutar mais e vai chegar o dia da vitória. Acredita nisto? Eu quero que você acredite nesta verdade, que você tenha esperanças renovadas, sinta-se bem, sinta-se, apesar dos pesares, forte para continuar vencendo, vivendo um dia após o outro. Mas hoje nós vamos falar justamente daqueles que dizem, não, Darleide, não é assim que funciona, as coisas não vão dar certo, as coisas não estão a meu favor mesmo e não adianta tentar. Eu vou chamar você de pessimista, ainda que você me diga, não é uma questão de pessimismo, é uma questão de realismo, é a realidade. Eu vou dizer, será que é a realidade? Ou a sua realidade interior está dizendo, não sempre, nada vai dar certo e isso faz de você uma pessoa pessimista, mesmo que você não queira hoje dizer que isso é verdade. Vamos falar sobre isso. O que significa ser uma pessoa pessimista? Quando, de fato, nós temos uma vida pessimista, como lidar com isso e sair desta situação que eu creio ser o pior para nós lidarmos, porque muitas vezes vamos ter que lutar contra os nossos próprios sentimentos e contra essa tal realidade. Gente pessimista é o tema do programa de hoje. Minha convidada aqui comigo, que eu gosto tanto, eu sei que você também gosta, doutora Raquel Fonseca. Bem-vinda, bom tê-la novamente. Querida Darleide, obrigada pelo convite. Boa noite, é muito bom estar aqui. E esse é um tema desafiador. Acompanhada hoje de um outro profissional, é a primeira vez aqui no meu programa, Douglas de Mateu. Bem-vindo, tudo bom? Tudo maravilha. É um imenso prazer estar aqui nesse programa que é tão reconhecido aí pelo mundo. Né? Que ótimo! Você me diz algo de muito positivo quando você me diz tudo maravilha. E o tema de hoje é sobre pessimismo. Então, ao que parece, você de fato não é nem de longe uma pessoa pessimista. De fato, realmente, eu sou reconhecido até de forma antagônica nesse sentido, no aspecto de ser uma pessoa sempre para frente, para cima, né? Sério? Quando as pessoas me perguntam, e aí, tudo bem? Eu falo tudo super, ultra, mega, power, estelar. Em alguns casos, até celestial. Que ótimo! O que te fez ser uma pessoa assim, tão positiva? De certa forma, quando eu tive contato com o processo de coach, a área que eu atuo hoje, eu consegui entender como que esse processo do seu estado mental, o seu estado como pessoa, pode ser administrado a partir do momento que você consegue administrar os seus pensamentos e a forma que eles são construídos. Então, eu comecei a tomar uma decisão todos os dias. Opa, começou a tomar decisão, então você não era necessariamente essa pessoa tão positiva? Não era. Uau! Geralmente as pessoas classificam o seu estado como bem, mal ou mais ou menos. Verdade. E isso é pouco para traduzir tudo que a gente sente ou tudo aquilo que a gente pode sentir. Então, quando eu passei pelo processo de coach, que é a área que eu atuo hoje, eu entendi que eu poderia fazer uma escolha que poderia mudar tudo isso. E essa escolha começa com as palavras que eu utilizo todos os dias. Uau! O Matheus já está trazendo assim para a gente uma ideia ampliada com relação às decisões que eu tomo quanto a ser ou não ser feliz, né? Assim, estou usando essa palavra feliz, fazendo um contraponto com o pessimismo, com a infelicidade, com a nada vai dar certo, etc. Do que exatamente o Matheus está falando nesse sentido, Raquel? Ele está dizendo que palavras têm poder. Isso tem um significado tremendo sobre a vida, muito a perspectiva grande, de vida. Porque quando uma pessoa se expressa, ela traz ao mundo a realidade. Você se lembra o que diz na palavra em Gênesis? E Deus falou e tudo se fez. E quando uma mãe fala com o filho, com a filha, tudo se pode fazer. Ou se desfazer. Ou criar ali crenças que acompanham até a fase adulta. E então nós temos adultos inseguros.
E aí temos pessoas que podem ser pessimistas, e tudo isso recebe a influência da maternidade, da paternidade, da criação, da educação, do meio ambiente e dos impactos que ficaram nessa pessoa. Porém, quando alguém chega a ser homem e deixou de ser menino, é o caso do Douglas. Provavelmente ele saiba, quando deixou de ser menino e passou a ser homem, ele faz as escolhas dele. E é isso que eu gostaria muito que você hoje refletisse. Quando é que você deixa de ser uma menina e passa a ser uma mulher? Quando você deixa de ser um garoto e se transforma num homem. É quando as suas atitudes se tornam atitudes harmônicas, equilibradas. O Douglas, você falou, eu fico chamando Douglas e Mateu, porque, enfim, eu gosto do nome Mateu. Então, Fique à vontade. em alguns momentos eu vou te chamar de Douglas ou Mateu, enfim. Douglas, você falou de uma outra questão, decisão. Você falou das palavras e decisão. Um dia você decidiu que seria alguém mais positivo do que a sua própria personalidade ditava até aquele momento. Como que se dá essa decisão? Você dar uma ordem para si mesmo? É alguma coisa assim? Tudo começa com o aspecto de você ampliar a sua percepção. Por exemplo, é muito comum o pessimista ele não perceber que ele tem comportamentos tão tóxicos no seu dia a dia. E quando eu passei pelo processo de coach, eu ampliei a minha percepção. É como se eu trocasse os meus óculos. E aí eu comecei a perceber como que cada comportamento que eu tinha, isso no decorrer das palavras que eu escolhia, da forma que eu lidava com as situações, poderia moldar o meu destino. E a partir do momento que ampliei essa percepção, eu comecei a tomar a autonomia do meu próprio eu, como a Raquel bem colocou. Quando que você cresce? Quando você chega num nível de adulto? Então, ainda que a pessoa tenha uma idade de adulto, às vezes ela não se apropriou do seu eu. Perfeito. E dentro desse processo, eu comecei a entender meio que de fora como que eu funcionava. E aí eu poderia fazer as minhas intervenções no sentido de escolher, deixar de ser uma pessoa da massa que muitas vezes acaba aglutinando e capturando os comportamentos das pessoas que estão ao seu redor, para escolher escrever a minha própria história. Então, como isso tudo caindo agora na percepção de uma pessoa pessimista, ela está recebendo uma chave poderosa para dar um start na vida. Pode ser que sim. Pode ser que não. Pode ser que não. Afinal de contas, ela é pessimista, né? Exatamente. A verdade é que o pessimista, ele nega o prazer, a alegria, a realidade e o otimismo. Logo no começo, na abertura do programa, você falou em pessimismo e otimismo, e eu quero acrescentar a realidade. Então, existe o pessimista, existe o otimista e existe o realista. E, de verdade, tudo isso pode ser disfuncional, dependendo da intensidade com que se usa isso. É verdade isso, Douglas? Com certeza. A intensidade do seu pensamento e das suas emoções que vai nortear todo esse aspecto de comportamento, como a Raquel bem colocou. Então, vamos fazer assim. Vamos definir, claro, entre aspas, uma pessoa pessimista, uma pessoa otimista e uma realista de maneira inadequada, segundo o seu parecer. Segundo o que você disse agora há pouco. Os dois podem fazê-lo. Quando que eu sou otimista demais, e isso não é adequado para o contexto da realidade, quando eu sou surrealista e não vejo perspectivas além do que eu enxergo, e quando o pessimista é, de fato, um pessimismo doentio, se bem que eu acho que vai ser sempre. É sempre pessimista, doentio. Não tem como eu fazer aqui um jeitinho. É sempre doentio. O otimista, por vezes, ele vai no entusiasmo. E se não dá certo aquilo que ele está planejando, ele já tem um plano B. Opa! E pode partir para o plano C. Qual é o risco? Ele não realizar nem o plano A, nem o B, nem o C. Deixa isso de lado, vai para outro, daqui a pouco começa outra coisa. Ele é um otimista. Ele vai na onda
Ele vai no entusiasmo, ele vai naquilo que acha que pode dar certo, sem se aprofundar, Mas sem nunca... planejar adequadamente e sem analisar os riscos. Então, sem entender o cenário. Então, ao otimista, por vezes, falta isso. Faltam dados, falta segurança, falta parceria, falta ouvir o outro, falta entender, falta trazer mais pessoas para o processo. Ele acaba indo sozinho e ele acaba achando que tudo dará certo. Às vezes ele fica assim meio fora da casinha e tá chovendo lá fora, ele, não, tá beleza, tá tudo... Mas tá bom, hoje vamos tomar chuva. Se amanhã tem sol, tá bom, não tem problema. Vamos comer arroz com feijão, olha, lá fora tem a mangueira. Acabou o arroz e feijão, vamos comer as mangas. Você tá entendendo? Então tudo vai dar certo. E se não deu certo, é porque o fim ainda não chegou. Já ouviu frases como essa? Essas são frases do otimista. E esse otimista vai prejudicando a ele próprio e as pessoas ao redor. Os filhos desse otimista, o que é que eles estão aprendendo? Então, qual é o lugar desse... Quando é que esse otimismo está na medida? Ser positivamente otimista é isto? Quando ele lida com os fatos, com a realidade. Quando ele sabe visualizar, sonhar, perceber, corrigir a rota, recuar, reconhecer quando erra e prosseguir. Nunca desabar. Sem desanimar. Sem desanimar. Sem histeria. Sem grandes oscilações. O detalhe é que o otimista, ele acaba tendo grandes oscilações. São altos e baixos, são picos e vales. Quando é que se pode entrar num equilíbrio maior? Ao receber feedbacks, ao perceber a dor que causa em si próprio e no outro, e querendo fugir da dor, então se autorregula. Vem para dentro de um processo de aprendizado, de treinamento, de programação, envolve humildade. Falei do otimista. Isso, deixa eu ouvir um pouquinho, Matheus. O que você diz sobre esse otimismo nessa medida, nessa desmedida e no que deveria ser a medida do otimismo? Esse aspecto é muito importante, a gente começar a tangibilizar ou quantificar qual que é o nível adequado. Né? Tudo que é excesso, de certa forma, acaba acarretando algum tipo de desafio no sentido mais amplo. Logo, o otimista, num nível amplo, como a doutora Raquel destacou, pode sim ter alguns desafios. Agora, você pode também ter uma dosagem de otimismo. Eu até colocaria no sentido uma positividade nas situações, onde eu possa capturar realmente o que está acontecendo dentro da realidade, dentro dos fatos concretos, e focalizar aquilo que é positivo, aquilo que eu posso extrair, mas sempre focado em ações e aferição do que está acontecendo no contexto da realidade. Então, você consegue fazer essa mensuração e agir com foco no positivo, diferente do pessimista. O pessimista, ele tem a certeza que tudo vai dar errado. E ele está sempre convicto dessa razão, né? Eu sei o que eu estou dizendo, vai dar errado. E diz, meu casamento não sei é errado, para que nasci, não vai dar certo. Eu já tentei, nada olha aí, na minha deu certo. vida deu certo. Minha mãe já dizia, e aí começa a trazer coisas lá do passado que provam que algo aconteceu, algum trauma aconteceu. E esses traumas, doutor Augusto Cury coloca, né, janelas killers, elas podem ser grandes prisões para que a pessoa tenha uma boa performance na vida. Então, o grande desafio é identificar essas prisões e conseguir encontrar a chave para abrir e sair com o seu eu dentro desse comportamento que aprisiona realmente muitas pessoas na nossa sociedade contemporânea. Mais do que isso, a gente pode pensar que essas pessoas que têm esse comportamento, muitas vezes elas nem percebem que estão dentro da cela. Elas, dentro do mundo dela, né, a forma que ela captura a realidade é como se ela tivesse um óculos, e um óculos azul. Então, tudo que ela enxerga é azul. Só que, no caso dela, tudo que ela enxerga é na certeza, derivado de crenças, de que tudo vai dar errado. Tudo é cinza. Tudo é cinza. Tudo é sem cor, é sem vida, sem alegria. E essa pessoa que é intoxicada pelo pessimismo, ela procura trazer para dentro desse buraco negro que ela criou as pessoas que estão ao redor dela.
Isso é uma disfunção muito séria. Mas sem ter a autopercepção de que é pessimista. Ela acha que está sendo cuidadosa. Ela acha que está protegendo a si própria, a família e a sociedade. A partir daí é que vem outras síndromes e que se instalam depressões. O pessimismo tem a ver com infelicidade. Sim, é um vício em infelicidade. É a negação da felicidade. É uma busca constante por uma dose diária de infelicidade para saber que aquela pessoa existe, que ela está viva. Esse é um recurso, é uma crença que ela usa. E uma boa parte da população sofre dessa disfunção chamada distimia. Mas tem cura. Tem cura. Se você conhece alguém que é pessimista, trate bem essa pessoa. Porque a tendência de quem está perto é criticar. E a crítica alimenta ainda mais o pessimismo. Porque a crítica potencializa aquilo que a pessoa já tem. Há uma pesquisa feita pela Universidade de Ohio que diz que o cérebro humano reage muito mais positivamente às coisas negativas do que as coisas positivas. A atividade elétrica do cérebro se acelera quando uma pessoa ouve coisas negativas. Então você já veja quão deteriorada está a raça humana. E nós somos muito mais rápidos em criticar do que em elogiar mesmo. Na nossa convivência entre pessimistas e otimistas tem muito mais a fala negativa, a crítica do que a positividade, né? De eu te elogiar, eu ser elogiado, elogiar os colegas. É muito mais fácil fazer uma crítica. Então, assim, nós, de certa maneira, somos todos meio maníacos e tóxicos, né? Por isto. Exatamente. A sociedade hoje, focada na crítica, muitas vezes vai impactando em toda a formação dessa pessoa que se torna pessimista. E ela fica tão agarrada nesse processo de ser pessimista que, de certa forma, ela cria situações para fortalecer que ela está correta, que nada vai dar certo. Então, às vezes, ela cria dentro do cenário dela situações onde ela vai vivenciar, ela vai falar, eu tenho certeza que vai dar errado, tenho certeza que vai dar errado. Que ela cria um processo de autossabotagem dentro da mente dela, porque a mente dela trabalha buscando o foco que ela coloca. Se ela coloca o foco no negativo, isso tende a se expandir, e o cérebro vai buscar construir isso, o negativo que ela tanto quer. E isso cria um ciclo vicioso na vida da pessoa, que pode realmente, como a doutora Raquel bem colocou, gerar complicações severas na vida da pessoa. Então, ela começa a capturar a realidade e já pensa no negativo. E ela vai construindo isso e construindo, e realmente tem saída. Um ponto extremamente importante, tem saída. Não importa o estado que você estiver encontrado, o estado que você esteja hoje. O importante é você primeiro ampliar sua percepção. Puxa, talvez eu possa mudar esses comportamentos, porque não é a pessoa, são alguns comportamentos que ela tem, que ela vem angariando no longo da sua história. Agora é possível reescrever a sua história. Isso é um ponto muito importante de colocar, de pontuar, com relação a ser uma pessoa e ter comportamentos. Então, esse aspecto, se eu tenho esse pensamento ampliado sobre eu ser, eu não sou isto, eu estou me comportando assim. Então, não estamos falando de mudar necessariamente a pessoa, mas eu estou falando de que mudando comportamentos eu mudo interiormente. Exatamente, é por aí. Exatamente, é isso mesmo. É na atitude, que é através da atitude correta, a obediência às leis, por exemplo, você está ali dirigindo, tem uma barreira eletrônica, você diminui a velocidade, você entra na segurança, você é protegida pela lei. Você se sente confortável ao observar. Então, primeiro obedece, depois vem a compreensão. E há pessoas que, quando elas estão dirigindo, elas dizem, mas por qual razão tem uma barreira eletrônica nessa altura da estrada? E quando ela chega naquele local, passa um pouquinho, ela percebe que ali tem um vilarejo, ali tem uma escola, ali tem uma travessia para cegos. Então, a compreensão vem depois da obediência. A verdade é que a ação muda o sentimento,
que muda o pensamento, que muda a palavra. Esse processo, Darleide, é um processo de reeducação. As pessoas pessimistas, elas têm resultados ruins na sua vida. Então, como é que está a sua vida? Dá uma olhada, você está satisfeito com tudo que acontece ao seu redor? Assume um pouco a responsabilidade dos seus próprios atos e pode mudar. As pessoas podem mudar seus padrões, podem mudar suas crenças e elas podem reaprender a viver. E, a partir daí, João 10:10, anota aí. Hoje eu vou citar 2 textos da palavra e Que os dois ótimo. são 10:10. João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Outro texto diz vida plena. É plena a sua vida, é abundante a sua vida. E as pessoas pensam que abundância é algo material. É muito mais do que isso. É esse estado que ele colocou no início de paz, de segurança, de alegria. E de onde vem isso? Jamais de coisas materiais, jamais de riquezas, de coisas tangíveis. Então, hoje, nós estamos falando de recursos internos que Deus colocou no ser humano, mas alguns deles ficam enrustidos lá dentro e encobertos pelo pessimismo, por exemplo. E pessoas pessimistas são pessoas que reclamam, são pessoas que criticam a si próprias e ao outro. E isso elas já fazem de maneira automática. Incorporou. Mas é possível libertar-se disso. E eu chamo de libertação. Que ótimo. Sabe o que eu estou pensando aqui, Douglas e Raquel? Que nós não falamos sobre o realista. O que é ser realista sem ser pessimista e sem trazer um peso a essa realidade que pode ser construída a partir de quem eu sou, de como eu vejo e me comporto. O que dizer do realista? O realista, ele tem a capacidade de perceber os dois extremos e até assumir os papéis de ambos numa determinada situação. Então, uma pessoa realista, ela se atém aos fatos. Ela busca uma positividade nas relações, mas também tem a capacidade de reconhecer alguns aspectos que podem acontecer. De certa forma, eu me recordo de uma leitura de um livro de Napoleão Hill, que ele fala sobre a lei do triunfo. E ele coloca que o fracasso é como se fosse uma vacina, que gera anticorpos para que você não fale novamente. Dentro da programação neurolinguística, que é uma ciência que estuda o funcionamento do cérebro, ele até extermina essa palavra fracasso. Utiliza a palavra resultado. Então, se eu tive um resultado diferente do que eu esperava, quais são os pontos que eu aprendo com isso? Quais os pontos que eu preciso, talvez, alterar, né? Qual que é a diferença, por exemplo, do teimoso para o persistente? Boa. Essa é uma questão que eu gosto muito de falar em sala de aula. O teimoso, ele continua fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito e querendo um resultado diferente. Isso é muito comum e às vezes até na própria identidade do brasileiro. Eu sou brasileiro e não desisto nunca, uma hora vai dar certo. Mas ele continua utilizando a mesma estratégia. Então ele está sendo teimoso. Já o persistente, e aí eu faço esse paralelo com a pessoa realista, ela tem a capacidade de identificar que naquele caminho que ela fez, não foi possível alcançar o resultado. Então, ela tem essa capacidade de mudar essa estratégia, mudar o caminho para alcançar o seu objetivo. Esse é um aspecto que pode ser considerado importante na hora de a gente descrever essa pessoa realista. E eu tenho um exemplo que acho que você vai se lembrar com muita facilidade. Você não estava lá, nem eu tampouco. Eles eram 12 homens. Interessante. Não colocaram nenhuma mulher ali. Sabe, às vezes acham que as mulheres nas comissões, nas reuniões, acabam atrapalhando. E foram 12 espiar a terra. Deveriam trazer um relatório. A terra era prometida. E você sabe, quem prometeu jamais falha. Ele é verdadeiro. Voltaram os 12 e aquela foi a base de uma grande rebelião, porque 10 deles disseram, não se pode entrar lá. Os homens lá são muito altos, fortes e poderosos. As cidades são muradas, não podemos entrar lá.
realidade. Isso era realidade, mas eles foram pessimistas. 2 deles trabalharam a realidade e foram otimistas e foram confiantes. Nessa história registrada na palavra, que eu gosto muito, ela me mostra o que é o realista, o que é o pessimista, o que é o otimista e como usar com equilíbrio. 2 deles disseram, mas é possível. E eles sabiam porque era possível. Eu quero dizer uma coisa para você que está nos ouvindo. Como está a sua família? Ela pode estar esfacelada. Pessoas que moram dentro de uma mesma casa que deixou de ser um lar. Pessoas pessimistas em relação ao futuro, inseguras, tristes, abaladas. É possível mudar. Deus é poder. Eu creio nisso. Vamos para o nosso rápido intervalo, mas antes eu quero indicar para você a revista Família Feliz. Olha, família é para ser feliz, é assim o projeto original de Deus. Mas as controvérsias, as dificuldades, as disposições, o comportamento, o pessimismo, as dificuldades de modo geral, nos tornam muitas vezes aquele elemento que traz para dentro da família as suas infelicidades. E que não seja você, e não seja eu, e não seja você pai, você mãe, o indivíduo que vai permitir com que brechas de agonia cheguem e tomem conta da sua casa e da sua vida. Portanto, a gente indica sempre para você buscar conhecimento, buscar um lugar, um caminho em que você possa te renovar as esperanças, aprender. E se tem um lugar em que nós devemos pôr a nossa esperança e de lá aprender, é com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ler, aprender da palavra de Deus, o que o Espírito de Deus revela ao nosso coração. E a revista Família Feliz são textos, são matérias, são estudos feitos por especialistas, psicólogos, pastores, para ajudar você a extrair da palavra de Deus conteúdo, experiência para a sua vida em família. Então entra no nosso site, novotempo.com/consultório e você vai encontrar um banner com a revista Família Feliz, clica e preenche o formulário e manda pra gente, nós vamos te enviar pelo correio. É rapidinho e nós já voltamos aqui no Consultório de Família falando sobre gente pessimista. Até já! Que delícia ter você aqui na companhia, que coisa boa, me sinto muito feliz, muito realizada. O dia pode ter sido cansativo, posso ter trabalhado bastante, posso ter feito mil e uma atividades, mas quando eu sento aqui para conversar com você, eu sinto imensa alegria e gratidão. Obrigada por estar aqui com a gente, por nos permitir entrar na sua casa e muitas vezes até entrar e participar da sua vida. Me sinto muito honrada, eu e os meus convidados, todos que vêm aqui, sentem-se honrados justamente pela permissão que você nos dá, não é, Raquel? Mateus, a gente fica assim, meu Deus, pelo retorno, pelas palavras, pelo que dizem a gente, pelo que dizem da experiência de acompanhar o consultório de família. Ouço muito de pessoas que dizem assim, Darleide, estou aprendendo a ser melhor, estou aprendendo a ser uma esposa melhor, um marido melhor. Isso tem muito a ver, isso dá respaldo para o que nós estamos dizendo, inclusive hoje, especialmente. Você pode mudar, sim. Você pode aprender a ser uma esposa melhor, um pai melhor, um filho melhor, a ser gente melhor, não é? Sim. Que peso tem a família no tema de hoje, pessimismo? É aí que tudo começa. Eita, é ali o berço. É ali, de alguma maneira. É por isso que, se estamos falando hoje para alguma família que tem dentro de seu contexto uma pessoa identificada como pessimista, deixe de segregar esta pessoa. Deixe de rejeitar. O amor, ele é a maior força que existe, Darleide. A aceitação, o acolhimento. E isso é diferente de concordar com aquilo que a pessoa diz. Concordar com o comportamento pessimista. Deixa eu te colocar uma situação que é real, exatamente isso que você está me dizendo. Uma moça me escreveu e dizendo assim, da extrema infelicidade dela, por conta de uma depressão, ela teve um relacionamento difícil, ela entrou em depressão e há algum tempo, uma das irmãs dela
que a família já apresenta uma certa separação, segregação com relação ao fato de ela estar doente, e uma irmã verbalizou dizendo assim: não, você não vai com a gente, você está sempre triste, não, a gente quer ser feliz, hoje é um domingo para ser feliz, você está sempre para baixo, ah não, não aguento gente triste. Ela ficou tão arrasada que ela disse: meu Deus, eu não tenho lugar nem dentro da minha família para estar doente, para estar infeliz. Se eu não posso estar como eu estou em família, eu vou estar com quem? Se ela diz palavras assim, imagina os de fora. E ela pediu socorro a uma estranha como eu e pede a você, porque dentro de casa falta suporte. Infelizmente, isso é verdade. O lugar onde deveria ser o lugar mais seguro, o lugar onde deveria ter mais amor, deixou de ser esse lugar seguro e de amor. Mas pode ser. Depende de você. Como disse o Douglas, isso é escolha, isso é decisão. Experimenta. Por favor, experimenta. Experimenta amanhã, quando o dia nascer, você agradecer. Sabe algo que pode neutralizar o pessimismo? Sabe algo que pode mudar o estado de depressão? A gratidão, Darleide. Darleide, uma pessoa que, quando o dia finda, ela pega uma folha de papel e uma caneta, ou pega um caderno e uma caneta, um lápis, e ela escreve: eu sou grato por. E escreve 10 motivos de gratidão todos os dias. Isso é altamente terapêutico. Isso elimina o pessimismo. Isso traz para dentro do lar um novo estado quando a pessoa começa a ser grata. Darleide, sabe, uma das causas do pessimismo é a falta de gratidão. E quando essa pessoa, que sabe que está doente, ela passa a ser grata, ela muda a forma de falar e se comunicar. Então, quando ela vai junto, ela vai para compor. Ela vai para também ser feliz. Então, o outro quer deixar porque acha que essa pessoa virou um peso e a pessoa assume o que o outro diz. Mas e se ela, de fato, sorrir, abraçar? Darleide, eu gosto da sua companhia. Posso estar com você mais vezes? A sua companhia me faz bem. Quando eu digo isso, como é que você se sente? Muito bem, e eu acredito em você. E a sua companhia fica melhor ainda. Aham. E então, nessa interação, você está me ajudando. Entendo. E eu estou ajudando você. Perfeito. Perfeito. A Raquel destacou duas variáveis extremamente importantes: o amor e a gratidão. E ela destacou agora no final do discurso essa questão da família participar, acolhendo, fornecendo feedbacks. Feedbacks positivos, no sentido de motivar a pessoa, mas também feedbacks no sentido construtivo. Então, um aspecto importante, e é muito comum, quando a gente pensa em família, infelizmente algumas pessoas, na hora de dar o feedback para o filho, para o esposo, enfim, faz um feedback focado na pessoa, no sentido de identidade, como você destacou no caso. A gente não quer ir com você porque você é isso. Então, toda vez que a pessoa fala, você é, ou a própria pessoa fala para si próprio, eu sou muito desorganizado, eu sou muito pessimista, esse seu discurso vai para o nível de identidade, que é mais profundo ainda que a crença. Então, qual que é o papel da família nesse sentido? Acolher com amor, com gratidão, e mais do que isso, passar feedbacks para a pessoa no sentido de qual comportamento que ela está tendo inadequado, que conota a questão do pessimismo. Então, destacar, hoje, pela manhã, quando eu conversei com você, você me falou isso, isso, isso. Como você acha que eu me senti? Então, esse ponto é importantíssimo. Para que a gente comece a mudar os comportamentos, é necessário feedbacks. Mas não é um feedback assim, você é sempre assim. Como aquela irmã e aquela família, mas quem verbalizou foi uma irmã, com relação a rejeitar a presença da que está doente, como ela deveria ter dito? Como ela deveria ter se posicionado? Como que essa família deve se colocar à frente a essa moça que está pedindo socorro? Eu me recordo que na última viagem que eu fiz para os Estados Unidos, eu fui hospedado na casa de uma amiga. E a amiga falou assim, na minha casa só existe uma regra, não pode reclamar. Boa. E foi incrível que eu passei dias lá fantásticos, com uma única regra.
Se ela fizesse o convite, vamos conosco, mas você só tem que seguir uma regra. Você não reclama a viagem toda. E aí permite, como você bem colocou no início da fala, a permissão. Da mesma forma que você dá a permissão aqui de a gente estar falando com você, permita a pessoa experienciar o outro lado da vida. No sentido, vamos ter um dia onde não há reclamação. Porque aí você começa a criar uma referência neurológica, cerebral, física na pessoa, que ela viu, ouviu e sentiu. Como que é um dia sem reclamação? Com uma única regra, um único pedido. Então é você acolher. E aí chegar no final do dia e agradecer. Foi sensacional passar esse final de semana com você. Memorável. Como que fica? Adorei. E aí, essa irmã ou essa amiga, ela pode dizer, dando continuidade à fala do Douglas, você vem conosco, mas vamos fazer um trato? E eu colocaria 3 coisas. Eu desenvolveria ela é mais exigente, 3 viu, Douglas? coisas. A sua amiga só tinha uma regra, ela quer 3. Primeiro, eu gostaria que você me desse um abraço muito apertado. Agora, se você deseja ir comigo. Então, esse abraço, ele já aproxima, ele quebra barreiras, ele é terapêutico. Nesse momento, essa outra pessoa, ela será surpreendida. Então, esse poderia ser o primeiro trato. Segundo trato, como nós vamos a uma sorveteria, o meu sorvete você pode pagar hoje? Traz o outro para participar. Traz o outro para fazer alguma coisa. Tira-o do campo de ser vítima, né? Faz com que ele seja responsável por algo. E se for uma pessoa sem condição financeira, você diz, está bem, nós vamos juntos, mas amanhã você pode colocar uma carta que eu preciso no correio. Dá uma atividade para essa pessoa que está se sentindo inútil, de que ela é útil, de que ela é importante, de que faz parte. Toda vez que uma pessoa traz a outra para o time, para o barco, tudo fica melhor. Juntos somos melhores. E aquela frase que você já conhece, eu vou dizer, talvez não conheça. Uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. E se na sua família há uma pessoa que está com depressão, é pessimista, está doente, fez algo que você considera incorreto, há fragilidade na família toda. É isso mesmo, Mateus. E com certeza um dos maiores desafios é a própria família. Quando você vai lidar com a família, por conta da própria vivência que cada um teve, isso muitas vezes vai cristalizando alguns comportamentos e cristalizando mágoas. Por isso que é tão importante a questão da gratidão e também do perdão. Um outro ponto importantíssimo. Às vezes a pessoa carrega dentro de si algo muito pesado que ela fez e ela não se perdoa, ela tem uma crença que ela não merece aquilo, que ela não tem capacidade. Então, a partir do momento que ela começa não só a perdoar o outro, mas perdoar a si mesmo, é como se ela tirasse algumas amarras que permite ela ter um novo viver, no sentido de ela encontrar um novo eu. Não importa o que passou já passou. A gente tem que focar no presente com olhos para o futuro. Então, o que eu posso fazer hoje? Independente da história que você já passou com essa pessoa, sobretudo na família, a gente sabe que tem momentos muito desafiadores. Mas o momento mais importante é este momento. É o momento que estamos aqui. É o momento que você está tendo essa oportunidade de ver, ouvir e sentir possibilidades. Mateus e Raquel, eu fico ouvindo tudo isso e eu tenho uma preocupação básica, que é, novamente, parece que eu estou ouvindo o pessimista e eu identifico o pessimismo num grande número de pessoas. Quando elas estão dizendo assim, eu estou achando lindo o que vocês estão dizendo, eu estou achando impressionante o que vocês estão dizendo e estou acreditando que isso, inclusive, funciona na vida de muita gente, exceto na minha. E vai continuar repetindo pessimista e não acreditando que é possível para ela. Então, pode parecer que o que eu estou colocando, perguntando, é repetitivo, mas é porque é para ser repetitivo mesmo. E eu gostaria de retomar ali da seguinte fala que você trouxe a respeito do obedecer. Não é uma questão de estou sentindo vontade de,
Não estou sentindo vontade, não vou fazer. É uma questão obrigatória de que você precisa dar um passo na sua medida, claro, não vamos pedir que você saia correndo hoje, já consiga grandes vitórias, mas por pequenininha que seja, precisa obedecer a uma lei que exige um passo, por menor que seja. Nenhum de nós foi criado para morrer. Todos nós fomos criados para viver. Nenhum de nós foi criado para adoecer. E nenhum de nós foi criado em estado de pessimismo. Isso é contrário à natureza humana. Por isso dói, por isso destrói, por isso arrasa. Então, o pessimista, se ele tem um lampejo de lucidez, por favor, busque ajuda. Muitas vezes é uma disfunção de hormônios, por exemplo. Sim. Falta serotonina, vá lá, procure um profissional, vá a um médico. Quando foi a última vez que você foi a um profissional da área de saúde? Como é que está o seu peso? Quando você tira a roupa e se olha no espelho, como é que você se sente? Quando olha seu rosto no espelho, o que é que você vê? O que é que você vê dentro dos seus próprios olhos? Busque ajuda. Então, pode buscar um profissional da área da saúde. Posso acrescentar? Talvez esteja faltando sol, vitamina D. Sabe que um médico me disse assim, Darleide, há um número grande de pessoas sendo tratadas como depressivas, com antidepressivos, quando elas precisam de vitamina D. Sim. 15, 20 minutos ao sol, sem bloqueador solar, deixa o sol penetrar. Isso. E encher de hormônios, que já não são Sim. tidos como vitaminas, mas hormônios. Então vamos tomar um sol, vamos abrir a janela, vamos tomar um ar na Isso. cara, para a gente aprender a viver, porque isso é vida, né? Isso é vida. Tira as cortinas da casa, tira os tapetes do chão, deixa a casa mais leve, abre sua mente, abre seu coração. E você falou em vitamina D, e você sabe que há pesquisas hoje no Brasil e fora do Brasil, e você pode pesquisar isso através da internet ou perguntar a um profissional de área médica que a falta de vitamina B, D de dado, está relacionada às doenças autoimunes também. Sim. Então, por vezes, é uma pequena calibragem. Por vezes, é tomar um pouco mais de água, é mudar a fisiologia. Abre o ombro, levanta a cabeça, dá um sorriso, levanta os braços para o alto. Sabe, a fisiologia, ela impacta e manda mensagens para o cérebro. E o cérebro diz: opa, algo diferente vai acontecer. Algo diferente está acontecendo. Você pode se preparar para ser feliz. E, Darleide, as pessoas se conformam e acham que tudo é muito demorado. Na verdade, se você agora decidir, a mudança já começou. E quando você busca ajuda, busque ajuda. Fale com alguém que você confie. Uma amiga, um amigo, alguém da família, um pastor da sua igreja. Muitas pessoas que nos assistem frequentam diversas igrejas, são pessoas cristãs, mas elas precisam de ajuda. E quando vai em busca, elas encontrarão a solução. Eu tenho certeza, eu tenho visto isso. Eu tenho visto pessoas que, ao nosso olhar, elas têm tantos desafios e ainda assim conseguem prosseguir. E quando você diz assim, busque ajuda, eu vou somar a isto, se ajuda, criatura, não é? Buscar ajuda é se ajuda, criatura. Perfeito. Eu vou lançar 2 desafios nesse sentido. Uau! Um no sentido de você lidar com o pessimista. Você pode desafiar ele qual evidência que você tem que isso vai dar errado. Boa! Porque essa é uma construção, muitas vezes, que está na mente dele sem um fundamento concreto. Então a pessoa, não, eu tenho certeza que vai dar certo. Qual evidência que você tem que isso não vai dar certo? Não, porque tal pessoa, mas evidência na sua vida, o que você tem? Então essa é uma forma de você começar a desafiar o pessimista. Qual evidência que você tem que isso vai dar errado? Uma outra estratégia interessante, e eu lembro até de uma passagem de Guimarães Rosa, né? Finge primeiro, germina autêntico depois. Então, finja amanhã, se você está se enquadrando aí, você fala assim, acho que eu sou meio pessimista, a pessoa está se esquivando assim. Finja amanhã que você é a pessoa mais otimista que você conhece. Adorei. Finge primeiro. E aí, no final do dia, você para e faz uma avaliação. Como que foi o seu dia? Funciona, Ele funciona. Ele está dizendo assim: eu acredito. Faz de conta que você é vitorioso.
Faz de conta que você é bem-sucedido. Faz de conta que você é feliz. E sabe o que vai acontecer? Seu cérebro acredita e você se torna. E Darleide, são muitas as experiências que nós temos tido nessa área, onde eu atendo pessoas, Douglas atende pessoas, Douglas é professor universitário também, ele lida com muitos alunos. Os alunos dele, na matéria que ele dá, têm uma excelente performance, porque a linguagem que ele usa como professor e o que ele diz para os alunos acreditam e eles tiram boas notas. Darleide, quando eu fui aprender a dirigir, eu jamais havia pego no volante de um carro. Meus pais não tinham carro. Eu não assistia ninguém dirigindo. E só podia aprender a dirigir depois dos 18 anos, e eu já tinha cerca de 20 para 21 anos. E um dia eu entrei numa autoescola lá em Santo Amaro, e eu não tinha carro. E eu me matriculei, e ele disse, está bem, amanhã é a nossa primeira aula. E fomos para a primeira aula. Ele levou o carro até um bairro na zona sul de Santo Amaro. E ele disse, agora sente aqui, e faz assim, 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 assim. Ok, eu fiz. E quando terminou aquela aula, ele disse, você vai dirigindo agora. E pela primeira vez, eu dirigi na Avenida Santo Amaro. E eu fui até o centro de Santo Amaro e estacionei o carro. Ele disse que eu podia e eu acreditei. E ninguém tirou isso de mim até hoje. Eu saí dirigindo e a partir daquele dia eu continuei dirigindo. Consegui tirar a carta. E há pessoas que dizem para mim, Raquel, eu tenho medo de ir para o exame de autoescola. Teve medo? É a base do insucesso. Então, quando você diz, sim, é possível, eu posso aprender, eu posso reaprender. O que pode ter acontecido com um indivíduo que foi reprovado 3, 4 vezes no exame de autoescola? Ele fez todas as aulas, ele fez tudo certinho, mas na hora que ele fazia... Minha assistente está falando, desiste. Que desiste, Daisy? O que pode ser, o que pode ter acontecido e o que pode mudar? 3, 4 reprovações. Muitas vezes é o foco da pessoa. Qual que é o foco dela? Não posso ser reprovado. O cérebro, ele não entende a palavra não. Então, quando você fala assim, não pense num elefante laranja, automaticamente isso se materializa na sua mente. Acabei de pintar um elefante aqui. E isso acontece, é o funcionamento do cérebro. Então, a partir do momento que você conhece o funcionamento do cérebro, você tem que focalizar o positivo. Então, o que você quer? Você quer alcançar a aprovação no exame da autoescola. Um outro exercício muito poderoso que a gente trabalha muito no processo de coach chama-se ensaio cognitivo. Que é o quê? Você, como a Raquel bem colocou, não existe diferença entre o real e o imaginário para o cérebro. Ele começa a sentir aquilo. Por isso, stop. Por isso eu tenho dito, para de assistir novela, para de assistir filme de terror, para de assistir violência, para de assistir jornal que está falando, matou, morreu, porque o seu cérebro vai viver daquilo. Pode continuar. Exatamente. Do que você está nutrindo o seu cérebro? Então você pode fazer exercícios mentais, por exemplo, um grande ídolo do nosso país, o Ayrton Senna, antes de cada corrida, ele fazia esse exercício de ensaio cognitivo. Ele parava atrás do seu carro, fechava os olhos e imaginava ele dando a melhor volta que ele poderia dar naquela pista. E fazia isso de forma insistente. E isso, o que isso acarreta dentro do seu cérebro? Você começa a criar terminações neurológicas, conexões neurológicas em cima daquele resultado. E isso vai potencializar o seu resultado. Ele me fez lembrar de um estudo científico com 2 grupos de pessoas, onde essas pessoas estavam sendo treinadas para jogar. E então, um grupo tinha a raquete, e era treinado com raquete, e o outro fazia o treinamento cognitivo. Fechava os olhos, sentia a raquete, pensava na quadra, via o jogo. E esse grupo que foi treinado dessa forma teve melhor desempenho do que aquele outro. Você quer aprender a nadar? Está aprendendo a nadar? Fecha os olhos, pensa na piscina, pensa na temperatura da água. Pensa que essa piscina, ela é descoberta, que há um céu azul, que ela é longa, que você dará grandes braçadas, que o ar vai entrar em seu pulmão, que você vai vencer a água e que a sua musculatura vai gerar uma melhor circulação. Seu cérebro funciona melhor. Darleide, é demais esse tipo de exercício.
É por isso que é preciso pensar no céu. Diga mais. Boa, boa. Pensa. Desculpa, só pensa enquanto o Matheus conclui o raciocínio dele. Tá tão boa, só faltam 5 minutos a conversa. Mas assim, pensa em dizer para mim, para quem está ali em casa, há algum confronto com relação à fé? Eu pensar dessa maneira exclui Deus do processo de abençoar, de trabalhar a meu favor? Jamais! Raquelzinha primeiro, Matheus. Então, essa construção que você faz, ela é primeiro uma construção neurológica, Aham. mas é você aprender, de certa forma, a utilizar os recursos que você tem. Você pode, até pegando um exemplo emprestado da Raquel, ficar como um passageiro na sua vida, no sentido de sentar e Sim. esperar que as pessoas guiem os seus caminhos, ou se aventurar no sentido de ser ousado e assumir realmente o volante e dirigir a sua realidade, dirigir a construção dos seus sonhos. E para isso você vai usar o quê? Os seus recursos. E se Deus nos fez com essa capacidade de imaginar, é para que a gente utilize. Perfeito. Raquelzinha. Hebreus 11. Vai ler Hebreus 11. Está escrito o que é a fé. Primeiro, você toma posse aqui. E o Senhor está dizendo que nós devemos pensar nas coisas do alto. Ele está dizendo que nós devemos pensar em coisas boas. E aí elas acontecerão. Então, quando pela fé eu tomo posse da vida eterna, da Canaã celestial, quando pela fé eu posso ver a grande mesa e Cristo Jesus ali servindo, Darleide, eu posso ver o céu. É pela mente que Deus se comunica com o homem. É pelo lobo frontal que Ele fala conosco. E Ele deseja que eu use o lado esquerdo do cérebro, o lado direito do cérebro, razão e emoção. E que através do lobo frontal eu faça as melhores escolhas, as melhores decisões. Eu quero deixar 1 Coríntios 10:10. Eu falei que hoje é dia do 10:10. E sabe o que está escrito ali? Não murmureis como fizeram alguns que foram destruídos pelo anjo exterminador. Está escrito. Então, Darleide, tudo isso que nós estamos falando é de fé. É primeiro realizar aqui, para depois então tomar posse. A terra prometida é lá e é aqui também. A alegria, a felicidade, onde ela está? Ela está aí, ela está aí, ela está aí, ela está aqui, ela está aqui. Deus deseja atuar em cada um de nós. Você já ouviu falar em unção do Espírito Santo? Graças Pois a eu Deus. peço todos os dias. E eu peço, eu já pedi hoje, para quando estivéssemos aqui, para aqueles que estão nos ouvindo, nada disso está em contradição com a fé. O céu é real, o céu começa aqui, a vida eterna começa aqui. E os pessimistas, quando no começo desse programa, eles acharam que eram a partir de agora, em nome do Senhor Jesus, levanta a cabeça, e você deixou de ser. Esperança, fé e amor. E o maior desses é o amor. Eu te amo, Darleide. Linda, também Eu te amo, Douglas. Como Eu também foi te bom amo. estar com você aqui hoje. Eu tive uma experiência quase transcendental. Foi lindo, o programa foi realmente muito especial. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e fica o desafio para quem está nos vendo, ouvindo e talvez até sentindo aí a oportunidade de mudar. Depende de cada um, depende de você. Muito obrigada, professor Douglas de Mateu e a agradeço. professora Raquel Fonseca. Muito obrigada. Master Coaching, eu chamo-os de treinadores das emoções, treinadores de comportamento. Foi uma delícia tê-los aqui no meu sofá mais uma vez. E você aí de casa, gostou? Eu espero que sim, foi feito especialmente para você, pensando em você. E quero concluir o programa de hoje lembrando o que diz a palavra de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, tem a ver com você, tem a ver com a perspectiva, o olhar, a disposição em crer. Se não crer, não verás a realização de Deus na sua vida. Mas se acreditares, se tomares posse do que Deus já disse que é teu, que te pertence, Deus é contigo. Que você tenha grandes realizações, que saia do lastro do pessimismo para ser um grande homem, uma grande mulher, vencendo desafio após desafio.
E olha, quero aproveitar e dizer para você também que você pode viver uma experiência espiritual muito rica, aprendendo mais. Sabe onde? Na Palavra de Deus. Que riqueza a Palavra de Deus. E a Raquel e Mateus, eu sempre gosto quando a Raquel traz toda essa palavra, essa força na palavra, mas sempre cheia da força que há na Palavra de Deus. Textos bíblicos que reforçam a nossa fé, que nos dizem o caminho por onde devemos seguir. Tome posse da palavra de Deus. Ele é o mapa, ele é o caminho, ele é o começo, o meio e o fim. Está em Cristo Jesus, a chave para ser feliz. Saia do pessimismo, da descrença, do menor valor e creia no potencial que há em você. Jesus Cristo acreditou em Pedro. Jesus Cristo acreditou em João, um menino. Jesus Cristo acreditou em homens que, para todos os efeitos, um master coach teria muito trabalho com eles. Mas Jesus Cristo acreditou neles. E eu já disse para você aqui alguma vez, Deus acredita mais em nós do que nós acreditamos nele e em nós mesmos. Então, creia que Deus crê em você e viva para ser feliz. Um beijo e até a semana que vem aqui no consultório. Até lá.